Senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo. Estação Hamburgo que vai pro ar todas as noites, das 9 às 10 horas, aqui na nossa Vale TV. E estamos sempre no ar em nome de JG Serviços, de Mercator, de Tecnolar e Sebratel, os parceiros do programa. Falando sempre em parceria, eu agradeço demais os meus colegas que estão ali na Central Técnica. Eles não aparecem aqui, mas eles fazem um grande trabalho e colocam o programa no ar. Sem eles, de nada adiantaria. Agradecer também a sua companhia, para você que sempre acompanha o programa pelo Facebook ou pelo canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga. Bom, dito isso, já no embalo dos agradecimentos, estou recebendo aqui 3 colegas da área de comunicação. E eu sou um cara que tenho muita sorte, porque eu vou montando a pauta e vou convidando as pessoas, área de comunicação, área da comunicação, e de repente o assunto fecha com as 3, por causa de um livro que eu vi no Facebook, de uma guria que lança um livro, eu vi, me interessei por esse assunto. Depois eu convidei essas outras 2 colegas e descobri que, além de jornalistas, elas também estão se aprofundando nesse tema e evitar o que incomoda muito, muito a todos nós, que é a ansiedade. Inclusive, minha falecida mãe, a ansiedade dela resultava em comida, mesmo sem fome, comendo. Pô, mãe, não está com fome, mas o que é? Ansiedade. Eu estou ansiosa e eu tenho que comer. Ela fumava, enfim, e comia. Então, depois eu me dei conta, convidando vocês, que belo tema que a gente pode explorar nesse programa que está começando aqui na Vale TV. Mas o gancho para essa pauta de hoje está lá na ponta esquerda, aquela guria que colocou no Facebook o seu livro. Ela que trabalha com marketing, é especialista em marketing, também especialista na área de comunicação, como nós jornalistas, né? A Luciana Cantu, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. Eu que agradeço, PC, muito obrigada. Realmente estou aqui já com o livro, que antes, né, de ser um livro, ele é um recorte da minha vida, assim, em todos esses anos convivendo com a ansiedade, né? Ele é um assunto muito comum e eu acho que agora, né, a pandemia está nos permitindo abriu essa voz, essa luz para a saúde mental. Então, assim, eu vejo assim, nossa, falar sobre ele hoje é muito mais confortável. Talvez se fosse há 5, 10 anos atrás, esse assunto não seria tão latente que nem está sendo agora, né? Perfeito. Então, eu agradeço o convite. Eu acho que a gente vai ter pauta para longos assuntos aqui. Que bom, depois a gente vai falar do livro para explorar melhor sobre esse tema. E quem domina esse assunto também, trabalha muito sobre isso, é a minha colega jornalista, radialista também, com muito orgulho, Giane Romani. Mais uma vez, bem-vinda, Giane. Obrigada, PC. Feliz de estar aqui novamente. Né? Eu que adoro estar aqui na TV, na rádio, né? Conversando com o pessoal. E também feliz em conhecer as colegas, né? Que não tínhamos ainda nos cruzado, mas temos tudo a ver uma com a outra. Acho que vai ser bem legal, né? Por isso que na abertura do programa eu falei que tem tudo a ver. E esse tema da ansiedade, da depressão, são temas que me tocam muito, né? A saúde mental, saúde emocional, que é onde eu direcionei agora o meu trabalho. Então, estou bem feliz de estar aqui. Saúde emocional. Esse é o foco. Vera Fernandes, colega jornalista, que também no decorrer da carreira foi descobrindo outras maneiras, formas de pensar, de agir, busca do equilíbrio emocional, do autoconhecimento. Mas eu quero apresentá-la em primeiro lugar como jornalista, não como terapeuta. Seja bem-vinda, Vera. Boa noite, PC. Boa noite a todos os internautas ouvintes, e telespectadores. Né? Internautas e telespectadores. Eu sempre fui uma inquieta nesse sentido, porque eu tive uma infância complicada, eu tive uma adolescência depressiva, né? Eu já tentei suicídio. Né, eu já tive assim, eu já fiz terapias, eu já fiz horrores, né? E eu só consegui me encontrar e me centrar a partir do momento em que eu comecei profundamente, né, a trabalhar essa questão, e a partir do momento em que eu me tornei
terapeuta e comecei a aplicar em mim as terapias. Na verdade, foi na Unicinos. Eu não sei se vocês fizeram Unicinos, gurias, mas nós tínhamos um professor lá chamado Oscar Rosa. Eu tinha 27 anos na época e carregava toda aquela carga pesada da infância, adolescência e tal. E aí eu conheci o Oscar e ele dava pra gente uma cadeira de sociologia geral. Só que ele resolveu, naquele semestre, dar uma cadeira de 6 meses de psicanálise. Que delícia. Sim, né? Que maravilha, tem todos os o meu sonho delícia. ainda é estudar psicanálise. Ai, né? adoro também. E aí, naquele período, eu que tenho epilepsia, né? Eu tomava 12 comprimidos por dia, né? E aí um dia eu fui conversar com ele e disse, professor, tá difícil, eu não tô conseguindo, tá dando chute aqui e tal. E aí ele disse assim, vamos fazer umas sessões de psicanálise. E eu fiz 10 sessões de psicanálise com ele. Na última sessão eu tomava 2. O que aconteceu? Eu acabei entendendo e descobrindo o que foi que me levou a ter... Lógico que eu nunca deixei de ter o acompanhamento médico, eu nunca parei de tomar o anticonvulsivo, mas todo aquele exagero de remédio que eu tomava e não me resolvia, que juntava com a depressão, que juntava com tudo, que juntava com o bullying que eu sofria na escola, com tudo. Junta com tudo. Tudo aquilo mudou. E assim, ó, eu vou te dizer, eu era a pessoa que andava até os 27 anos de cabeça baixa, né? Tentando olhar as pessoas assim. Depois da psicanálise, eu passei a olhar as pessoas de frente e hoje eu converso até na TV, né? Até na TV. Mas assim, antes dos 27 anos, eu era totalmente reprimida. Então, foi isso que me levou a me apaixonar por esse mundo. Esse comentário feito, esse retrato, esse autorretrato agora apresentado pela Vera, eu me lembro uma vez que esteve aqui a psicóloga, a Márcia Werkmeister. Minha colega de caminhada. Ela esteve aqui. E nós falamos de outros temas, equilíbrio emocional, e esses temas tão íntimos. E ela disse, que bom que nós estamos falando sobre isso na TV. Vamos quebrar esse tabu, esse preconceito. As pessoas sofrem. As pessoas sofrem quietas, sem poder falar com ninguém. E ela disse que bom que nós estamos trazendo essa pauta para a mesa. E às vezes não sabem o que está acontecendo consigo mesmo, né? Exato, que é muito o que eu vivia, angústia. assim, na época que a gente trabalhava junto, que eu tinha depressão, eu não tinha ideia que eu tinha depressão. Né? Até eu entender o que estava acontecendo, né? Era sempre uma enxaqueca, um problema no estômago, e ia em vários médicos, infecções, e até eu entender que tudo que estava no meu corpo era somatização do meu emocional e de traumas e coisas, foi um longo caminho, né? Eu, enfim, jamais desconfiei que era depressão. Aí foi a partir da depressão, né, que eu mergulhei em mim, no autoconhecimento, sempre, né? E aí estamos aqui. Mas tu sabe, Vera, esse contraponto, eu fiz essa mesma jornada, né? No livro eu vou abrindo os capítulos. Isso mesmo, já vamos falando do livro. Ele vai... Como é que é o título do livro, Luciana? É o Acalma a Mente. Os desafios e aprendizados de se viver com ansiedade, que são desafios e aprendizados mesmo. Porque primeiro pra gente ouvir o nosso corpo, ele tem que gritar. Porque se ele começa com sinaizinhos, a gente vai ignorando. E eu vi que ele começou a gritar quando eu comecei a ter ataque de pânico todos os dias. Vários ataques de pânico todos os dias. Crises muito agudas, assim, os meus batimentos cardíacos iam a 190 batimentos por minuto. Aí eu saía correndo para pronto-socorro, porque eu achava que eu estava tendo um ataque cardíaco, né? Desmaiei algumas vezes, porque atinge um pico a tua ansiedade que tu não dá conta de lidar com ela. E eu não estava achando que era emocional. Aí fui no cardiologista, fiz todas aquelas baterias de exame, não é nada. Mas eu senti uma falta de ar, que a ansiedade traz isso, né? Parece que o ar do mundo todo não é suficiente para ti. Aí tu vai num pneumo, tu não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, tá todo desregulado o teu organismo. Aí tu vai num gastro, também não é nada. Eu fiz uma varredura ano passado em médicos especialistas para todo mundo me dizer a mesma coisa. Não, tá tudo funcionando com o teu corpo. Até tu entender e aceitar que tem alguma coisa que tá errada dentro da tua mente, que tu precisa olhar para isso, né? Só que eu acho que no meu ponto da ansiedade, eu subestimei o poder dela, sabe? Eu não estava entendendo o que a ansiedade estava querendo dizer. Então, eu vinha numa batida muito acelerada, de muito trabalho, muita entrega, estudo, home office, reunião, tudo acontecendo junto, e faz curso final de semana.
E eu comecei a ter níveis elevados de ansiedade e eu comecei a dizer, ai, capaz, eu administro isso, eu consigo dar conta disso. Até que chegou um momento que ela me paralisou e eu fui obrigada a pedir ajuda, né? Então, esse caminho, quando o corpo grita, aí a gente começa a fazer o processo. Então, assim, quando eu fui psicoterapia, com terapeuta, que eu comecei a desconstruir, eu vi que ele era muito mais profundo do que eu imaginava. Não era a ponta do iceberg, que era a crise de pânico numa reunião de trabalho. Era uma questão de infância, de adolescência. Já vinha... Sim. Só que eu até estava conversando com a Vera ali na recepção, que tu meio que usa isso como uma muleta para dizer... Eu sempre fui ansiosa, eu sou agitada, me aceitem assim porque eu sou assim. Faz parte da minha personalidade. Faz parte da minha personalidade ser esse furacão. E eu comecei a entender que ser esse furacão a longo prazo me trouxe mais prejuízos do que benefício. A questão é, tô tendo 6 ataques de pânico por dia, não tô conseguindo dormir, tudo que eu como me faz mal. Eu tô sempre com o coração batendo na garganta. Eu tinha ondas de calafrio e tremor que parecia que eu tava com frio. Por onde que eu começo daí? Como é que eu resolvo? O que eu ataco primeiro? Porque tu fica assim, a sensação é que passou um tornado, né, que tirou tudo do lugar. E daí tu tem que ir construindo os pedacinhos, né? E no meu caso, escrever o livro foi esse processo. De olhar para aquilo que estava doendo e entender que eu tinha 2 alternativas. É isso que eu ia te perguntar. E por que a decisão do livro tu está respondendo agora? Esse processo tu joga para as páginas do teu livro. Eu comecei muito com o intuito de ser uma escrita terapêutica. Eu tenho essa veia de escrever, eu gosto de escrever e pensei assim, vou pegar um caderno, vou pegar o doc do meu notebook e vou escrever. A escrita, até os 45 do segundo tempo, eu tava com medo de lançar. Porque eu pensava, mas como é que eu vou contar coisas relacionadas à minha vida pessoal? As pessoas vão me julgar, eu tenho vergonha, eu tenho preconceito. Às vezes até a gente com a gente mesmo, né? Poxa, o que as pessoas vão dizer? Então, a escrita veio com essa finalidade de me ajudar a entender, porque uma coisa é tu tá na tua mente. Quando tu coloca no papel, tu te obriga a pensar sobre aquilo que tu tá, inclusive, sentindo e pensando. E quando eu vi que... falar sobre isso, que eu furei minha bolha, né? Quanto mais eu falava, mais pessoas chegavam até mim, eu entendi que lançar o livro teria um papel muito importante de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Porque daí tu conhece uma Jeane que passou pelo parecido, a Vera que passou talvez por coisas até piores, o PC que tinha mãe que lidava com isso. Então, assim, é muito maior do que a gente pensa. Só que tu precisa ter coragem de mostrar que isso é um lado teu, que ele não é um lado forte. Ele coragem é um lado... de mostrar vulnerabilidade, né? Coragem. Mas a questão da escrita é interessante porque, assim, nas primeiras sessões que eu fiz com o psicanalista, eu não falava com ele. Eu mandava cartas para ele por e-mail, na época, por e-mail, entende? E não pessoalmente. Eu não tinha coragem. Mas por quê? Porque a psicanálise é uma coisa fantástica, porque a psicanálise é assim, ó, recordar, repetir e reelaborar. Então ele não falava nada, eu que tinha que falar, mas eu não conseguia, porque eu tinha que falar, eu tinha que lembrar, eu tinha que reelaborar o negócio. Era comigo o negócio, não era ele que ia me dizer, Vera, tu faz assim, essa é a receita. Não, era eu. Era eu comigo. Eu, assim, o trabalho da escrita, ele é fundamental, desde sempre na minha vida, assim. Eu me dei conta dos diários e coisas que sempre foi um trabalho de escrita que eu fiz. E hoje no meu trabalho, para mim mesma, né, eu tenho um diário, eu escrevo diariamente. E para as pessoas que eu atendo também, utilizo a escrita como esse lugar de terapia mesmo, que é bem o que eu estava falando. A gente começa a escrever e o próprio fato de escrever a gente vai elaborando, a gente vai processando, fácil, a gente vai entendendo. E é tu contigo mesma, né? Tu não tem um intermediário ali, é tu contigo mesma. Isso é muito potente. E a partir do momento que tá tu com a gente mesmo, é um lugar que não tem ali uma vergonha, um preconceito, um julgamento, uma máscara. É tu e o papel. É fantástico, né? E tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que eu até trouxe uma passagem dela no livro, que é: a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. E de verdade porque assim...
tu tem que ter muita coragem de vir falar algo que tá te machucando, de algo que tá dentro de ti, de algo que às vezes tu não tem coragem nem de contar para as outras pessoas, né? Então, às vezes nem de aceitar pra gente mesmo, né? Nem de aceitar. Nem de reconhecer, nossa, eu estou com depressão. Isso já é um primeiro passo Eu de acho coragem. legal essa E ideia. tu sabe que a ansiedade é a base da depressão, né? Tem vários especialistas que falam que a ansiedade, se tu não trata ela quando ela é uma ansiedade, ela caminha para uma depressão. Então, a gente também tem que ter um ponto de atenção, de cuidado, de entender isso, que se a gente... Que acho que foi o meu ponto de atenção se eu tivesse entendido a magnitude disso há 10 anos atrás, eu talvez não tivesse evoluído tanto, né? Mas a gente vai negligenciando, tu vai E o teu subestimando. trabalho escrevendo, e o nosso trabalho enquanto terapeuta, comunicadores, enfim, Aham. é de ajudar as pessoas a não precisarem chegar nesses pontos, né, que a gente chegou. Tipo, é um sinal de alerta, né, que a gente tá dando, assim, que daqui a pouco não precisa ir lá no fundo do poço. Mas Pode ir nos primeiros sinais. A pior parte para as pessoas é admitir. Sim, pois procurar é. Perfeito, que a Luciana falou. É, admitir. total. Número 1, admitir. eu tava O mais trabalhando- difícil é admitir. Mas eu tava trabalhando 14 horas por dia. Que O nem meu eu. WhatsApp gritando, com o pé na porta, recebi uma proposta de promoção ali, reunião, vucu-vucu, tudo acontecendo. Como é que eu vou admitir que eu tô doente e eu vou ter que parar pra cuidar de mim se eu tô ali há tanto tempo trabalhando, querendo aquilo, fazendo e acontecer? Então, assim, né, a parte mais difícil é aceitar e reconhecer que não importa. É tu vai por ter isso que que eu parar. acho legal esse programa, eu acho muito importante esse programa, vocês falando, depoimentos pessoais sobre o que... Não que você ouviu que alguém te disse. A Luciana, a Giane, a Vera estão dizendo, não, eu passei por isso. Eu acho que de repente quem está aí do outro lado, de uma forma ou de outra, está pensando, puxa, eu acho que está na hora também, de uma forma de buscar ajuda. É que na verdade, PC, Alguém assim, de ó, repente está servindo esse programa. Tomara. não é uma coisa assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu fui abusada quando eu tinha 9 anos de idade, certo? Foi uma das coisas sobre as quais eu consegui falar depois da psicanálise. Para minha mãe até hoje, talvez se ela veja o programa ou tenha assistido algum vídeo que eu fiz lá no YouTube, ela vai saber, mas eu tive a experiência de ter sido abusada, tá? O que aconteceu? Uma vez, depois, quando eu estava na prefeitura de Estâncias, foi em 2017, eu acho, eles fizeram um evento lá e eles me convidaram para prestar meu depoimento lá, né? E aí eu cheguei, tinha lá uma gurizada da escola e tal, e daí a primeira pessoa falou, é aquele vucu-vucu e tal. Quando eu fiquei na frente daquelas 500 pessoas, entendeu? 500 pessoas, na cidade onde eu morava, na cidade onde eu trabalhava, e disse, eu fui abusada, tudo silenciou. Por quê? A maioria delas também foi. O abuso não é uma coisa restrita para aqui, ali. Sim. Mas assim, Sim. como é que tu vai dizer, como é que tu vai contar? E, então, assim, ó, no momento em que tu consegue tirar do papel, que é quando tu vai escrevendo e mandando para o psicanalista e consegue ficar na frente de 500 pessoas falando sobre isso, é como se tu tirasse aquela carga. É claro que ela não se vai toda, tem muita coisa a ser trabalhada. Mas é uma situação que tu tá vivendo ali e parece que tu tá contando para pessoas que estão dizendo assim, nossa, comigo também foi assim. E por que a gente não sabe, PC? Porque o abusador vai dizer, olha o que tu fez. Eu digo no vídeo que eu fiz lá no YouTube, eu digo assim, ó, ele olhou para mim e disse, olha o que tu fez. Eu fiz, eu fui culpada, eu com 9 anos de idade, olha o que eu fiz. Então, assim, quantas pessoas estão silenciosas com a mesma ansiedade, com o mesmo problema que a gente, que cada um de nós, e elas estão ali silenciosas, loucas, para chegar alguém e dizer assim, eu te compreendo, eu já vivi isso. Entende? Então, acho que nesse sentido... Só que enquanto elas não conseguem encontrar essa pessoa, elas não vão dizer, eu preciso de ajuda, porque elas vão se achar sozinhas no mundo. Claro. Né? Mas esse detalhe, que é uma palavra que cabe bem em vários aspectos, é coragem. Ali na recepção também, no bate-papo que a gente teve antes de começar o programa, estávamos eu, a Vera e a Luciana. E aí a Luciana, quando eu falei da Giane e a Romani, ela ouviu Giane, a Rádio União, radialista, Rádio ABC, lá e tal, etc. De repente ela se apresentou, não, mas a Giane aqui está se apresentando de outra forma. Aí ela se perguntou, é a mesma Giane? Mais E ou aí, menos. Mais ou menos é mesmo. Ela enalteceu a coragem da mudança. Muito. A Luciana enalteceu a tua coragem de mudar,
de ser uma outra Giane Romani. De assumir que aquela roupagem ela foi necessária por um Até tempo, o momento, mas ali. que tu tá vestindo uma outra roupa verdade. que lhe é mais confortável, né? Exatamente. É verdade. E aí, nesse processo, ele foi muito importante, assim, até recentemente fiz uma análise sobre tudo isso com várias terapias, de eu estar agora recuperando de novo a comunicadora, né? Que eu Sim. precisei deixar ela ali 1 ano paradinha, dizendo, tá, descansa aqui, que agora não é mais o teu lugar, porque eu ainda associava muito a comunicadora, jornalista, com a depressão, né? Porque foi lá que eu me descobri depressiva, foi através do jornalismo que eu trabalhava 15, 14 horas por dia, não tinha final de semana, né? Essa coisa toda. E aí até eu desvincular esse processo, não, né? Foi toda uma experiência que veio desde a infância também de um abuso, né? Que veio de tudo isso que fez eu ter esse momento de depressão. Que tem muita gente, muitos médicos que me disseram que depressão não tem cura. Então, queridos, né? Tem eu estou sim. curada da depressão, Tem só sim. para avisar, né? Tomei remédio durante um tempo e Tem agora sim. não tomo mais. Mas eu ainda vinculei por um período, né, a comunicadora com a depressão. E aí eu saí da comunicação também com um desejo de libertação, sabe? Da sombra da depressão, embora eu não tivesse mais, parecia que qualquer momento ela ia voltar, sabe? Se tivesse muito trabalho, ela ia voltar. Daí tu vai de um extremo pro outro. Eu fui pro outro, e exato. tu tá vindo pra um E agora eu equilíbrio. tô... Nossa, é isso, eu quero comunicar também essas coisas, né? Eu ainda sou uma comunicadora no YouTube, E não vai deixar de ser, Não né? vou Não dizer, vai porque isso é deixar. minha essência, né? Claro, No YouTube, no Instagram, aqui, né, quando sou convidada, enfim. Mas é isso, assim, a gente entender os nossos processos, aceitar os nossos processos e fazer o que está fazendo sentido para ti naquele momento. Para mim, um grande desafio foi quando eu saí da Rádio ABC, que eu me identifiquei com aquilo que tu falou, que eu era coordenadora de uma equipe lá, super nova. O Rodrigo me dava, né, muita carta branca para fazer várias coisas, mas eu não estava mais dando conta. E aí, eu já estava no meu sonho de trabalhar no Grupo Sinos, de ser coordenadora de equipe, de trabalhar com rádio, já era o meu sonho. Mas eu estava doente. E aí eu tive que pedir para sair, porque eu não conseguia e eu precisava cuidar de mim. Então foi um ato de coragem, porque era tudo que eu queria, eu já tinha o que eu queria, mas a doença era muito maior. E aí admitir isso, né? De que nesse momento eu não posso bater de frente com a doença. Não. Eu tenho que entender a doença, o que ela está querendo me mostrar, por que eu estou sentindo isso. E aí foi todo um processo. E esse processo é interessante ouvindo vocês, que lá no começo do programa, não sei se foi a Luciana ou a Giânia ou a Vera, acho que foi a Luciana, ela falou sobre o receio de se expor, o receio de falar sobre isso. Vamos lá em etapas, o que a minha família vai pensar? Sim. O que a comunidade vai pensar sobre isso? O que é muito Como maior. a gente é podado, gente. Não, Pelo sim. amor de Deus. A gente Mas- tem medo de tudo. Não, a De gente é tudo. podado e a gente é condicionado, e tanto que o movimento do livro, ele é um movimento, eu vou dizer assim, ó, ele tá na 5ª etapa já, porque quando eu comecei a ficar com muitos ataques de pânico por dia, eu comecei a pensar assim, gente, eu quero conversar com as pessoas. Cadê essas pessoas ansiosas? Daí, tipo assim, a Organização Mundial da Saúde me diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, antes da pandemia, né? Vamos imaginar Imagina agora. Agora, Último relatório de 2019. Eu abria, pegava meu telefone e meu Instagram, as pessoas todas maravilhosas, né? Por mais Todo que mundo tava numa sorrindo. pandemia, mas tava todo mundo sorrindo, o Instagram bombando, acontecendo. E aquilo ali me incomodou. Mas eu não tinha coragem de abrir o meu perfil Luciana. De dizer assim, não é porque tu vai te expor, que tu vai te filmar no meio de uma crise de ansiedade, não. Sim. Mas eu quero falar sobre. Aí, o que eu fiz? Eu, como publicitária, eu criei uma página secundária. O Acalmamente é uma página. Ela ainda tá ativa, tá ali, tá fechadinha, não movimento mais. Mas comecei a movimentar ali, né? Construí uma identidade, fiz uma identidade bonita. Começou ali em pouco tempo. 500 seguidores, 600 seguidores, 1.000 seguidores, 3, 5. Quando eu vi, já estava em 6.000 seguidores em menos de um ano. E eu comecei a pensar assim, gente, mas só um pouquinho, tá estranho, tá desproporcional isso, porque se na vida ninguém tá falando e no Instagram tu começa a ter um movimento
para falar sobre isso que está chamando a atenção de muitas pessoas e que as pessoas estão se identificando, é porque se tu furar a bolha tem mais gente passando por isso. Mas o processo de vou falar sobre isso no meu Instagram foi um processo de 1 ano com o lançamento do livro. Porque nesse primeiro momento é muito difícil, porque assim, poxa, eu não queria que associassem a minha ansiedade a só o meu trabalho. Eu acho injusto eu chegar aqui e falar assim, ainda quando eu estava ligada à minha outra empresa, falar assim, estou com crise de pânico por conta do meu trabalho. Não, é multifatorial. A ansiedade, ela assim... tem aspectos da tua infância, da tua adolescência, tu não olhou para aquilo, estourou em algum momento. Nesse momento eu estava, de fato, assumindo muitas responsabilidades, trabalhando muito, contribuiu, mas tem uma série de outros fatores. Então eu tinha aquele medo de que associem de forma errada, porque... Mas até tu explicar o que é o certo, leva um tempo também, né? Então, ter 2 páginas foi a maneira que eu encontrei. E depois, com o lançamento do livro, assim, a forma como ele está crescendo organicamente, eu me senti confortável de começar a usar o meu perfil daí, de ter uma voz, de falar com o meu rosto, né? Porque o Acalmamente não era nem o meu rosto, era uma identidade linda, que tinha uma nuvenzinha, mas o rosto da pessoa tu também não via, né? Então foi esse meu desconforto de quando é que a gente começa a ver as pessoas? Porque se tu for até botar no teu Instagram páginas relacionadas à ansiedade, que tem muitos 1000 seguidores, não tá o rostinho das pessoas lá. Tá uma identidade. Mas eu vou te dizer assim, quanto mais jovem a pessoa é, mais dificuldade ela tem. Hoje, por exemplo, eu atendo crianças que têm crise de ansiedade. E eu me preocupo muito com isso, porque a pandemia expandiu, ela não expandiu em termos não só em termos de quantidade, mas em termos de idade. Foi lá para os idosos, foi lá para as crianças, entendeu? E é sério isso, as crianças não sabem o que fazer, os idosos não sabem o que fazer. Eu tive um tio que se suicidou com 94 anos. Nossa. Meu Deus, ele já está ali, né? Por que se suicidar com 94 anos? Onde é que está o problema, né? Eu atendo lá um menininho de 8 anos também com crise de ansiedade. Então, o negócio expandiu demais. Expandiu. E quando trancou todo mundo, por isso que hoje a gente vê todo mundo indo para a zona rural. O pessoal quer, sabe, muito o contato com a natureza. Parece que é uma necessidade até de quem não tinha isso antes, né? É que a natureza traz essa calma, né? Ela nos lembra dos ciclos, assim, do tempo, né? Porque a sociedade que a gente está, ela nos estimula a estarmos sempre ativos, sempre fazendo algo, sempre buscando mais e sempre para chegar lá, em algum lugar. Que a gente não sabe onde, nem o que vai fazer quando chegar lá, mas enfim, a gente quer chegar lá. E a gente esquece do processo, a gente esquece do ciclo, a gente esquece do agora. E a natureza, se tu observar uma planta crescendo, ela vai te mostrar que existem ciclos. Processos? Ela vai te mostrar que existe processo, ela vai te mostrar que existe tempo. E que o tempo não é esse louco que a gente vive agora. O tempo, ele é muito mais leve, mais tranquilo, se a gente respirar, se a gente curtir o momento, curtir, tomar essa água. E a natureza, ela, inconscientemente, ela nos lembra disso só de estarmos lá. Mas tu sabe que o Caminho de Santiago... Que está nesse livro, teu também, né, Vera? Depois a gente vai mostrar as capas. Esse é o da Vera. O livro, eu fiz o livro com 5 amigos, né? E este livro aqui que a gente fez, depois a gente vai mostrar as capas, ele foi escrito, a minha parte, pelo menos, eu já começo dizendo que não vai ter estatística, não vou falar de albergue, não vou falar de... Porque ele foi assim, eu me programei, né? Na verdade, eu nem comprei a passagem, nós somos entre 4 amigos, teve um deles, deixa que eu faço tudo, ele organizou milimetricamente todas as coisas. E aí eu coloquei lá 2,5 kg a mais na mochila de equipamento fotográfico, assim, eu vou fazer fotos, né? Lindo, maravilhoso. Quando chegou lá, tudo foi por água abaixo. Desde o equipamento fotográfico, porque teve dias que eu não fotografei, até a questão daquele controle, porque quando tu chega no Caminho de Santiago, tu não tem explicação, tu te perde naquilo tudo e tu entra dentro de ti fatalmente. Tu pode ser cético, tu pode ser ateu, tu pode ser evangélico, tu pode ser espiritualista, pode ser terapeuta, pode não ser, tu vai fatalmente entrar dentro de ti. Que legal. E tanto que assim, uma parte do caminho eu fiz com eles e o restante do caminho eu fiz sozinho.
Então, assim, e era uma coisa que eu precisava. Então, todas as minhas lições, e ali foram 12 dias de caminhada, a gente fez 250 quilômetros, acho, de Vila do Conde até Santiago de Compostela. Cada dia eu tirei uma lição. E cada lição eu anotei nesse livro, entende? Porque cada dia eu tinha uma lição do caminho. O caminho me mostrava alguma coisa a meu respeito, que eu não sabia, ou sabia, né? Então, tu vai preparado e tu volta transformado. E foi neste caminho aí que eu decidi que o jornalismo, para mim, seria um meio. Seria um hobby, digamos assim, que não era isso que eu queria para minha vida, né? Não era isso que estava te fazendo Não bem. era isso que eu queria para minha, até porque eu vinha de um trabalho já Aí em se pergunta, em assessoria. mas como tu larga a Rádio União? Em assessoria, eu vinha do trabalho de assessoria, eu ganhava razoavelmente tem que ouvir bem, a alma, né? E quando eu voltei disposta a não trabalhar mais com política. Que interessante. Eu também fiz o mesmo processo também na Amazônia, quando eu passei um tempo lá na Amazônia. Foi lá que eu tive certeza, assim, não quero mais. Legal. Aí eu voltei pra cá e veio a pandemia. Deu, opa, vamos segurar, porque eu já estava trabalhando como terapeuta, mas, né, será que eu vou me sustentar financeiramente, enfim, né? Como é que vai ser? O espaço que eu tinha alugado já não poderia mais atender, porque daí fechou, mas também foi numa viagem. A minha maior dificuldade em termos de terapia versus jornalismo foi fazer com que as pessoas parassem de me ver como jornalista e começassem a me ver como terapeuta. Eu tô no processo ainda. É bem Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, intervalo, depois na abertura do segundo bloco, eu quero apresentar a capa dos livros da Vera, que ela fez em conjunto com colegas, e da Luciana Cantu, que está lançando um livro. Vamos mostrar essas capas. Eu tô aqui, puxa, eu tô adorando ver vocês. Tu tá quietinho, né, PC? Mas eu adoro ouvir as pessoas. Nós não estamos deixando. Não deixamos de falar. Vamos ver essas experiências, até porque eu acho que a Gênia fez um comentário há pouco. E aí eu fiquei analisando uns momentos que eu gosto. Eu confesso que eu sou católico, mas não gosto de padre. Não gosto de missa. Eu não acredito neles. Mas eu não acredito neles. Eu não acredito. Tanto é que eu prefiro, quando eu estou no centro, caminhando pelo centro, eu entro na catedral sozinho, vou lá num cantinho, centro. Eu comecei assim, PC. Eu comecei com esse desconforto sozinho, com a igreja. Sozinho. Eu não vou lá para puxar saco de padre, sentar na primeira fila para dizer que eu estou na igreja. Não. Eu vou sozinho, com aquele silêncio, comigo mesmo, sabe? Eu me sinto bem sozinho. Eu quero fazer um comentário sobre isso depois. Depois do intervalo, vamos para o intervalo e já voltamos. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Faz um stories pra mim da gente Vamos conversando lá, aqui. de volta com Estação Hamburgo. Vamos até às 10 horas da sua companhia. Agora é o segundo e derradeiro bloco do programa. Estamos recebendo aqui hoje a Luciana Cantu, que ela trabalha, ela é uma especialista em marketing
e está lançando um livro sobre ansiedade. Estamos recebendo aqui a Gênia Romani. Eu gosto da apresentação dela, que ela põe bruxa moderna. Sou eu mesmo. É, ela chegou voando aqui, né? Vassourinha. Vassourinha, botou ali no canto, Tá ali. tirou o chapéu e vamos falar. Que legal. E a Vera Fernandes, Mas a colega... vassoura é Wi-Fi. É Bom verdade. posicionamento. E a Vera Fernandes, jornalista e terapeuta. Bom, na abertura do segundo bloco, eu vou pedir para a Luciana mostrar a capa do livro dela, que ali, ele vai fechar ali, ó. Dá para fechar adorei. um pouco? Olha ali, pô, é verdade, Colocou ó. outra metade. Essa capa ficou muito É legal, que ó. deixa eu ver onde é que tá aqui o movimento. É que no Instagram eu lancei esse movimento do É. meu lado ansioso e meu lado vulnerável, né? Porque quando eu lancei, as pessoas começaram a ler o livro, elas começaram a me chamar e dizer assim: sabe que eu também tenho esse lado? Ai, sou ansiosa, tenho crise de ansiedade o dia todo, mas não gosto desse meu lado. Mas Esse e meu esse lado é meu lado ficou tão forte nessa expressão que eu pensei, gente, mas só um pouquinho. Coincidentemente, o livro tem a metade do meu rosto, e daí, como publicitária, até posso dizer que foi uma estratégia, mas não foi. Eu usei como esse gancho do meu lado vulnerável. Então, assim, eu te convido a falar sobre o teu lado vulnerável, eu falo sobre o meu, e quando a gente junta os nossos rostos, eles se Não, e dá complementam. até Que pra legal. fazer assim, né? Tipo, eu... Mas no Instagram já É isso tem que esse as pessoas movimento, fazem? as pessoas fazem. Achei legal E foi um isso, outro ó. amigo. É verdade. É, olha aí, ó. foi um outro amigo. Aliás, antes de mostrar a capa aqui, Aham, mas é, né? Foi um outro eu me amigo. lembrei de um mestre, que para mim é um gênio no que fazia, e é uma arte que a Vera domina, que é a fotografia. E esse mestre, eu tive orgulho de trabalhar com ele, que é o seu Mário Feijó. E ele me disse o Trabalhamos seguinte: com PC, presta atenção, PC. Isso que eu nunca vou. Todo mundo tem um olho triste. Como assim, Feijó? Um dos olhos é o olho, é o triste. Ela olha para as pessoas, pode olhar, um dos olhos é o olhar de tristeza. E não é que eu comecei a olhar para as pessoas. quem? Exatamente, ao seu Mário Feijó. Ai, que saudade. Imagina quantos cliques e quantos rostos ele fez para descobrir isso. Ele olhava a fisionomia da pessoa, o olhar, e descobriu isso. Vamos lá, Vera, mostra a capa do livro que a Vera fez em conjunto com as Lindas amigas. fotos, inclusive, no livro da Vera. Nosso livro, nosso que eu digo, porque são 5 autores, né? Nós escrevemos esse Olha aí, livro. ó, isso aí, Esse pode livro foi deixar assim, assim. ó, nós fizemos o Caminho de Santiago, não necessariamente no mês juntos, né? Mas a gente se encontrava em Porto Alegre, lá no Med Gastrobar, para conversar sobre o Caminho de Santiago. E a gente ficava conversando um dia, o Capra, que é um dos autores, que ele é superintendente lá do Teatro São Pedro. O Capra disse assim, levantou e disse, vou embora. Daí ele deu uns 2 passos e disse assim, o que vocês vão fazer com isso tudo? Foi a primeira jogada que ele fez. Logo depois ele me convidou para um almoço lá em Porto Alegre, no mercado público, e me deu um porre de saquê. Terminado o porre de saquê, ele disse assim, aí Vera, vamos fazer aquele livro? Eu disse, vamos. Aí, Ah, e tu concordou. aí eu concordei, não Aí pude saiu o mais livro. desconcordar. Tá aí e o aí livro. saiu esse livro. Esse livro aqui, ele conta a história de cada um. Como cada um entendeu o caminho, o que o caminho representou para cada um. E para mim foi muito interessante, porque o caminho... Bom, enfim, eu sugiro que as pessoas, se quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato. Eu ainda tenho alguns exemplares, pela Amazon tem o e-book, mas eu acho que vale a pena, tá? Até agora eu vou aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando sobre o livro. Eu começo o livro falando da missa que a gente assistiu na Catedral de Santiago de Compostela no dia que nós chegamos a Santiago de Ó, Compostela. missa, ó. Também não sou católica, tá? Eu sou uma não outra praticante. coisa, assim, nós chegamos na catedral e todo mundo disse assim, eu chego, eu choro, eu bati no chão e tal. Eu chorei numa igreja antes, muito, né, que foi uma igreja, e a igreja estava vazia. Quando eu cheguei a Santiago, eu vi aquele mundo de gente fotografando e tal, aquilo pareceu meio sem sentido para mim, eu não chorei nada. Mas, enfim. Gostei disso, ali eu não chorei. E aí, o que aconteceu? Eu caminhei nos últimos 2 dias com um velhinho, um americano de 79 anos, que ele vinha né, o Jerry é o nome dele. E aí ele disse para mim assim, às 6 horas tem a missa do peregrino. Vamos. Então nós combinamos, chegamos às 6 e a missa do peregrino era às 7, só que tinha uma missa às 6 e uma missa às 7. Até escrevo no livro que eu ganhei créditos católicos, porque eu assisti as 2 missas. Duas missas, nossa. Mas na primeira missa, PC,
O que aquele padre falou, eu não sei como é que chama o discurso na missa católica, ele deve ter um nome, tá? Sermão, não é o sermão? Isso, acho que é. Acho que é. Mas enfim, Acho que é o ele falava em espanhol, mas é aquele espanhol da Galícia, que é muito parecido com o português. Eu compreendi cada ponto, cada vírgula, e para mim foi a coisa mais emocionante que eu já ouvi na minha vida. Por quê? Era o dia do peregrino, né? O dia do peregrino comemorado em Portugal, e provavelmente também valia para todo o caminho de Santiago. E ele falava assim: e agora, vocês vão fazer uma avaliação de vocês? Da vida de vocês com a peregrinação de vocês? Ou seja, essa mochila que vocês carregaram durante... Eu me arrepio só de pensar que vocês carregaram nas costas. O que ela trouxe que não devia trazer? O que ela não deixou pelo caminho e devia deixar? O que ela carregou e não usou? O que é que vocês carregaram pelas outras pessoas? E as outras mochilas que vocês... Aquilo para mim teve uma significância tão grande que eu amei aquelas duas missas, entendeu? Então assim, foi maravilhoso aquilo, né? Figura de linguagem espetacular. E quantas coisas a gente vem carregando na vida, nas costas. Que é o caminho. Que vem pesando, quantas mochilas. O caminho é assim, tu vê o que as pessoas carregam. Se tu carregam. para e abre essa mochila e olha, tanto foi exatamente tempo eu carreguei isso aqui. Foi exatamente assim que eu comecei o livro. Eu peguei a Tina Turner, que é o nome da minha mochila, né? Adorei. Tina Turner, virei a Tina Turner. E vamos ver o que o caminho trouxe para mim. Mas eu fiz isso exatamente um ano depois. Eu passei um ano remoendo, eu não publiquei uma foto, eu não fiz nada durante um ano. Aí então E isso aqui para mim E a escrita tem esse lugar de desconforto. Mas eu escrevi ele ali na pressão. O jornalista só escreve na pressão. Vamos baixar. Alguém de vocês, antes do intervalo, fez uma observação e queria falar alguma coisa. Acho que foi a Vera, da igreja. Então já falou, então tá, desculpa, porque eu me lembrei que senão eu passo para outros assuntos. O jornalista é assim, né? De repente eu não faço perguntas que vocês gostariam de falar sobre alguma coisa. Porque eu tô adorando ouvir vocês, né? E essa maneira da gente se conhecer um pouco mais, né? Essa figura de linguagem da mochila eu achei extraordinária. Genial. A gente está carregando um peso há muito tempo. Por quantas pessoas a gente carrega? Desnecessário. E pra que a gente carrega? E pra que tá carregando? Essa é a pergunta. Até tu entender. Por quê? Pra quê? Até tu entender que o que tá pesando justamente é o que tá te adoecendo, é o que tá te levando pra lugares. E às vezes a gente carrega porque sofrimento. o outro acha que é importante eu carregar aquela mochila. Não necessariamente a Ou porque partir tu acha que o outro acha que é importante, porque eu posso te dizer, às vezes o outro não tá nem preocupado contigo, tá nem aí contigo, mas a gente acha que tempo tá. atrás eu venho fazendo um processo assim, ó. Quando eu fico ansiosa, eu vou no meu guarda-roupa, eu vou na minha casa e eu tiro pelo menos 10% do que tem lá, que não me vale nada. Então eu tô cada vez mais minimalista. Eu ia dizer, a gente vem, né, achando que é do lado de fora. Vai, expande. Aí tu viu que tá por ali, não é o caminho, tu vai. Sabe que é bem a proposta que eu faço, que eu faço nesse final de ano, que eu sempre faço, desde 2017, na verdade. Que eu faço todo final de ano, é de uma reflexão, assim, é como se eu pegasse a minha mala de 2021, que é o que eu tô fazendo agora, pego a minha mala de 2021 e tá, beleza, o que eu vou, né, o que eu fiz com esse 2021? Esse objeto eu usei, esse objeto eu não usei, né? Quais foram as relações que eu tive em 2021? O que eu aprendi? Qual que trabalho foi legal? Qual não foi? Então eu faço isso desde 2017, que foi quando eu comecei, né, esse movimento. E esse ano agora eu tô fazendo, né, convidando outras pessoas para vivenciar esse processo junto comigo. Porque essa finalização de ciclo, ela acontece sempre nas nossas vidas, né? Não só no final de ano. Mas, eventualmente, a gente precisa olhar para dentro e perceber o que a gente não quer carregar na nossa mochilinha para a gente continuar e para ter espaço para botar outras coisas na nossa mochila. Porque, por exemplo, né, a finalização de um ciclo lá na rádio era o espaço que eu precisava para iniciar esse novo projeto. E eu não conseguia fazer os dois porque não tinha espaço interno, né? E às vezes é isso, inclusive pessoas, situações, né, lugares e até uma roupa no armário. Porque tudo traz essa simbologia e esse desapego, né? Mas é tão difícil para nós, seres humanos, nos desapegar. Nós somos o contrário, né? Nós somos acumuladores. Nós somos acumuladores. Eu acho que, claro que quando tem algumas pessoas, quando exageram, aí se tornam chatas.
quando começam com essa coisa de gratidão, agradecer, gratidão. Chega num ponto, não, tá tudo bem, tem que agradecer, mas também não precisa exagerar. Vamos pegar mais leve. Mas se vocês parar para pensar... Mas é que eu acho que foi para um outro... As redes sociais tiveram esse lugar também que... Criou-se esses movimentos também, good vibes, tem alguma outra coisa, e tudo que vai pro extremo gera isso, um desconforto, porque não tem como ser good vibes, nem tu querendo, sabe? Não existe. Ninguém quer ir ali mostrar a parte ruim, às vezes nessa... De tu tá ali mostrando algo e a repetição daquilo faz com que a gente fique com esse ranço. O detalhe, Luciana, Giânia e Vera, eu tô me conscientizando e por isso, eu não sei se eu falei no ar, eu acho que não sei. Eu levo muito ao pé da letra aquele ditado espanhol que eu trouxe. Acho que não falou no ar, não. Falou fora. Eu defendo que o diabo sabe muito mais por ser velho do que por ser diabo. Eu concordo. A experiência... O diabo novo não sabe nada. O diabo velho sabe muito. Vamos combinar. Senta tomar uma cerveja com o diabo novo para ver. E ele vai falar um monte de bobagem. O diabo velho já vai ponderar mais. Não é por aqui, não é por ali. E aí, diabo, o que eu faço ou não faço? Ele vai dizer, não vai por aqui, cara. Tu vai se ferrar. Você tá se relacionando bastante com o diabo. Tá sabendo legal, hein, você? Não, porque eu penso o seguinte, eu sempre digo lá em casa isso. Os nossos problemas são muito pequenos. Sim. Mas, PC, conviva com as pessoas, as pessoas e veja o problema das pessoas. As pessoas estão querendo agradeça. a perfeição. Agradeça todo mundo se vê perfeito. Olha aqui, ó. Qual é que é a maior dificuldade, a minha dificuldade quando trabalho com a terapia, tá? As pessoas foram educadas, tu tem que ser perfeita, tu tem que ser perfeita, tu tem que ser perfeita, tu tem que ser perfeita. E aí, assim, ó, tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, tu vai... Eu tô triste. Meu Deus, eu tô triste. Meu Deus, eu tô triste. Quanto mais tu luta com aquilo, pior vai ser. Então, assim, tô triste. Tristeza, vem cá. Vamos tomar um cafezinho. Fica mais um pouco. Tá legal, eu tô te vendo, eu tô te reconhecendo. Mas eu não me identifico. Quer ir embora, vai. Não quer, fica. Quando tu vê, tu já passou por aquilo. Então, as pessoas não estão se permitindo ter um pouquinho, assim, de tristeza. E quanto mais elas brigam, pior fica. Então, quanto mais tu vai brigar, tu vai desenvolver... faz parte. Tipo assim, aquela tristezinha que era pra ser 5 minutos, ela vai se transformar 5 dias, 5 meses. Não existe emoção ruim, né? Não. Ela tem alguma função. Ela tem alguma função. Claro, essa tristeza veio, ela tem uma função. O emocional é assim, não é 100%. Como diz o Vander Wilder. A gente não tá Wilder, sempre feliz, sempre grato. O Vander Wilder diz numa música, eu não consigo ser alegre o tempo inteiro. Exato. É impossível. Não dá. Mas vamos curtir impossível. esse momento que tá bom, né? Enaltecer e vamos superar esse momento que tá ruim. E quando tu olha pra isso, eu acho que é onde se transmuta. Sim. Porque, assim, quando tu olha pra tua tristeza ou tu olha pra aquele desconforto que tá vindo, ele tá te dizendo alguma coisa. Só que quando... Tu vê o que é. Quando tu se permite vivenciar aquilo, inclusive o que é ruim, tu vivenciar Por exemplo, o pânico tem essa característica, né? As pessoas silenciam ele, tem... Com remédios, tem muitos remédios que tu pode tomar ali quando tu tá tendo um pico de pânico. E eu dizia pra minha psicóloga, eu quero saber o que essa crise de pânico tá tentando me dizer. Eu vou ouvir, porque eu sei que eu não vou morrer. Um pânico, ele vai ter uma intensidade horrível, mas ele vai baixar. Então, assim, passar pelas crises de pânico, inclusive... por mais desafiadoras que foram, fez eu entender o que a minha ansiedade estava me dizendo. Fez eu entender que toda aquela minha aceleração, aquela minha busca no externo, aquele excesso de compromissos que eu estava me colocando, também estava dizendo que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que atingir todas as expectativas, que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que cumprir todas as metas, que eu tinha que ser assim, ó... Tudo aquilo que eu achava que eu tinha que conquistar antes dos 30. Quando eu comecei a ver que eu estava pisando perto dos 30 também, eu comecei a entender, eu acho que essa ansiedade é muito maior do que eu estava achando que do que ela estava acontecendo, né? Então, entender e olhar para isso, né? Ele é um período, ele é uma fase, ele é um momento que tá te trazendo um desconforto, mas se tu não olha, tu não entende o recado. Vocês já ouviram falar de metafísica da saúde? Sim. Eu não. Não, metafísica da saúde é assim, PC. Tu tem uma dor no joelho, tá? Aí tu vai fazer uma pesquisa, dor no joelho, metafísica da saúde. Ela vai te dizer qual é o fundo emocional daquela dor no joelho. E vou te dizer,
tu vai te surpreender. Sempre funciona. Porque Sempre exatamente funciona. aquilo que, sabe, eu passei por um período muito grande de dor no Tem os ciático. livros da Cristina Falava Cairo que sobre são muito bons sobre isso. Flexibilização, e tinha tudo a ver com aquele momento que eu estava vivendo. Então, no momento que tu vai mexer ali, que tu vai tratar ali, que tu vai olhar para aquilo ali, tu vai percebendo que vai ficando mais fácil e até mais tranquilo. É metafísica da saúde isso? Metafísica da saúde. Uma boa dica. Eu Tem não um livro da Cristina conhecia. Cairo, que eu gosto muito. É. Ela é ótima. Como é que é o nome da autora? Cristina Cairo. Cairo. Cairo, com C. É. Então quem está vendo o programa já Cristina pode anotar Cairo, aqui. tem Vai ali vários no- livros dela. Elas... No Google já busca, é isso? Exatamente. É. Sabe qual que eu acho que foi a desconstrução que veio muito forte? Que eu acho que foi o entendimento, assim... antes era... digo por mim mesma. Até ficar doente física e emocionalmente, tu acha que o que tá no teu corpo físico é uma coisa e a tua saúde mental é outra coisa. Tu não integra isso como uma corpo coisa e só. mente, uma coisa só. Então aí que vem o difícil explicar que o que tu tá sentindo no teu corpo é tudo que tá acontecendo dentro da tua mente. Então... E vice-versa. Né? E vice-versa. O abuso, é uma por exemplo, conversa. ele causa um estrago não só corporal, ele causa um estrago principalmente, né? É uma conversa, né? Mente, e na minha concepção, mente, Acho que corpo, nós somos espírito, um combo, É uma né? é uma é um coisa combo. só. É. É uma coisa só. E elas vão se interligando. O que acontece no meu corpo E às acontece vezes na o minha maior mente, na minha problema emoção. é que a gente trabalha... Vou me espiritualizar. Sim, Aí tu te espiritualiza e o corpo vai minguando. Exatamente. Então assim, pô, tu tem um combo, né? Vai cuidar dos dois com a mesma na verdade, atenção. eu vejo assim, né? O corpo. O PC Rio lá do Good Vibes, né? Mas pouco, é isso. É o né? corpo, a mente, as emoções e o espiritual, a energia. Que é o que eu tento fazer pra mim. Então eu olho na minha balança, eu fiquei bastante tempo no mental, emocional e espiritual. E daí esse ano peraí, eu tenho um corpo, vamos olhar pra ele, o que ele tá dizendo, né? Como é que eu vou cuidar dele? Sempre pensando nesses 4 lugares, né? Porque quando a gente... e é normal a gente passar uma fase mais focada no espiritual, outra fase mais no mental, outra no emocional. Mas o ideal seria que a gente conseguisse olhar um pouquinho para cada um, né? Porque todos fazem parte. E tu, como terapeuta, vocês duas também desconstruir que vocês, mesmo sendo terapeutas, mesmo passando por tudo isso, sobretudo, também vão ter os dias difíceis. A nossa diferença é que a gente ainda consegue se auto-aplicar. E é o que, assim, ó, por exemplo, eu preciso, quando eu vou atender alguém, eu preciso dizer para as pessoas isso funciona. Pra ti também, às vezes, se a pessoa também não tiver aberta, Tudo também... que eu fizer pra mim, se eu fiz pra mim e foi bom, então obviamente vai Porque ser bom. eu acho engraçado que eu vim no movimento, eu também não imaginava, porque o livro, ele tá tendo uma repercussão, por exemplo, ele ficou entre os 15 mais vendidos da categoria de biografia da Amazon durante muito tempo, ali, as primeiras semanas. Então, ele tá cada vez alcançando mais pessoas, assim, no Instagram vem gente de tudo que é lado, e eu fiz um capítulo que eu falo desse processo terapêutico, que eu abri como notas de medo, coragem e escolhas. E a minha psicóloga ainda disse, Lu, tá assim, um bombardeio de gente que, como eu indiquei, falei o nome da psicóloga, também assim, vem gente de tudo que é lado querendo saber o que a Luciana tá fazendo. E eu me preocupo porque... às vezes a pessoa quer uma solução, uma fórmula que diga assim, vai na fulana que tu vai conseguir lidar com a tua ansiedade ou com isso e com aquilo. Mas a pessoa tá disposta? A pessoa ela vai vir disposta a olhar pra dentro? Porque eu fiz um caminho assim. Não, daqui a pouco tu vai fazer um caminho o que a assim. gente encontra, o que eu encontro muito, eu não sei como é que é. Mas assim, a mãe quer que o filho... Isso não, mas Aí eu chego pra eu você, nem atendo. por que tu tá aqui? Por que tu tá aqui? É porque tu quer? E assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, ó, tu passa um ano inteiro sentado na postura errada, eu também sou massoterapeuta, né? Sentado na postura errada, deitado, segurando o celular assim, aí chega lá, daí quando tu não aguenta mais, tu vai procurar um massoterapeuta. Daí tu vai querer que ele uma hora sessão de 1 hora Tu quer sair de lá bem, né? Problemas, Tu quer sair de lá bem. Tu quer sair de lá bem. Então, assim, poxa, né? Quantos anos tu passou construindo aquilo ali? Né? Essa relação que a Vera falou, comentou agora sobre do pai e da mãe com o filho, né, com a filha, e ela é muito interessante, porque eu fui pai com 41 anos de idade. Hoje estou com 58, meu filho tem 17.
E mais uma vez o ditado do diabo. Mas tu também percebe. Não, mais uma vez o ditado do diabo tá valendo. Ele tá- Porque o ele que tá que eu levo acreditando pra minha nisso. vida? Vocês não tinham nascido ainda e tinha uma banda de Porto Alegre chamada Garotos da Rua. Ah, peraí. Eu já tinha nascido e já curtia Garoto É, da e Rua. o nome da música é Todo de Saco Cheio. E aí eles dizem, lá em casa continuam os velhos mesmos problemas. problemas. Não Lá posso em tomar casa banho continua demorado, os coroas enchendo não o querem. saco. Tu tem que ser um garoto bem sucedido, ter seguro de vida e tal. E aí eu levo pra essa relação com o meu filho. Ele tem 17, eu tenho 58. Eu não sou aquele velho chato, ele ranzinho. Porque eu já tive 17 anos. E eu sei como é chato ter um velho chato do lado do cara de 17 Eu pensei anos. sobre isso hoje. Cara, tinha- O jeito que eu pensava a respeito dos meus pais é o jeito que hoje eu Exato. fico Meu pensando pai assim, e nossa, minha eu mãe é muito legais. Mas tinha muito velho chato que queria se meter na tua vida com 17 anos. Sabe? E aí fica olhando pro meu filho, decisões que ele toma, cabeçada que ele dá na parede. E aí tu vai dizer, mas não é possível que tu fez isso. Mas eu paro e não falo. É poissível fazer o que eu fiz. Então eu acho muito Experiências legal. que ele precisa passar, né? Exatamente. Novamente, eu insisto que a vida te ensina muito. Com certeza. Muito, muito. Ela te dá melhor. muitos recados da tua vida. E por isso que tu tem que ir ponderando, se equilibrando. Não é por aqui. Eu E a acho. gente aprende com os erros. Mas é claro. E é isso, é claro. uma que tem a ver com a perfeição que a Vera estava falando, né? A gente tem esse medo de se expor e de errar, só que é no erro que a gente vai tirar aprendizados. O que uma das minhas mentoras fala sempre é: procure errar erros diferentes. Não fica errando Não sempre a insista no mesma mesmo. coisa. repetindo. Não fica errando sempre a mesma coisa, porque aí, né? Aí tu não tá aprendendo. E Mas errar erros diferentes. as metas que a gente aprende desde pequeno, objetivos, como deve ser, como deve não ser. Aí a Luciana entra no setor de marketing de uma grande empresa, ela tem cobranças, ela tem metas, ela tem perspectivas, e tu vai atrás, e tu não se dá conta, tu vai ficando com aquilo na cabeça, eu tenho que vencer. E se tu não se dá conta, tu tá te causando um problema emocional muito grave. Sim. Mas eu vejo Tu que tá te isso frustrando? Mas isso eu vejo, né? Eu do quanto. Por isso que eu concordo com o que a Jana disse. É a curva de aprendizagem que tu vai pegar ali. Porque se tu não entende que não é sobre a empresa específica e é sobre a tua maneira de funcionar, eu já tô há 10 anos trabalhando com comunicação. Eu já trabalhei em agência de publicidade de pequeno porte, eu já trabalhei em agência de publicidade que atendia as maiores marcas de calçado do país. Depois eu fui trabalhar em veículo de comunicação e depois eu fui trabalhar no marketing da maior marca esportiva do Brasil. Todas as minhas passagens, eu era a mesma pessoa. Ansiosa e querendo dar conta de tudo. E eu dizia, não, fulaninho, deixa que eu faço. E daí depois aumenta a proporção, aumenta ali a responsabilidade. Aquilo ali vai potencializando. Mas se me tira desse cenário e me coloca no formato de escritora para escrever um livro, eu escrevi esse livro em 7 meses. Por quê? Porque tinha que estar produzindo, fazendo. Então eu vejo assim, se eu hoje não aprender com tudo isso, eu posso sair daqui, abrir uma barraca de pipoca na outro lado da rua, que eu vou ser exatamente igual. Porque eu comecei a perceber que as coisas me atingiam de uma forma até desproporcional. A forma como eu recebia. a forma como eu lidava, reatividade ao estresse, reatividade a situações. Eu via que eu também não fui, ao longo dos anos, eu não fui desenvolvendo uma inteligência emocional. Teve coisas que eu não olhei e foi onde essas cobranças do perfeccionismo, disso e daquilo, foram buraquinhos que eu fui entrando. Só que eles foram... a partir do momento que eu abri eles, eu peguei a minha pazinha e saí cavocando. Bom, sair cavocando, eu tenho que terminar o programa, senão vou ter que cavocar a minha saída aqui da TV. Não queremos, Ele não me queremos. fez um sinal agora, 1 minuto para terminar o programa. Nossa, podia ter Não, já já terminou. foi. Para não estourar o tempo, Luciana Cantu, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Sucesso com o teu livro. Será sempre bem-vinda, Luciana. Eu que agradeço. Olha, enriquecedora a troca, sim. A gente tem aqui mulheres muito expansivas e comunicativas. Muito obrigada e verei mais vezes, com Tomara, certeza. tomara. A bruxa muitos moderna, Jânia Romo. Gratidão. Eu disse pra ela, outra vez que ela vinha no programa, eu pensei que ela ia trazer incenso. Mas tem aqui no fumacinha, Caos, tu E quer? aqui e tal, e sabe, gratidão. Daí ela não, ela veio aqui despojada. Eu sou a mesma virou, pessoa. é a mesma Jânia Romano A que eu mesma conheço. pessoa, mas gratidão. Gratidão. Verdade. Gratidão pela tua Volto presença. sempre que tu me chamar. Muito eu obrigado. adoro. Muito obrigado.
Vera Fernandes, muito obrigado pela É presença. um prazer, é sempre um prazer. E Que hoje bom. foi especial, né? Porque Muito hoje a gente, bom. comunicadores, não falando de comunicação. Ah, eu adorei. Verdade, verdade. né? Foi um prazer imenso, gurias, conhecer vocês. Igualmente. Então tá bom. Obrigada. Obrigado às três, Agradeço. muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Tomara que tenha gostado do programa. E a gente te convida para voltar a ver o Estação Hamburgo amanhã às 21 horas. Em nome de JG Serviços, de Mercator, de Tecnolar e Sebratel. Até amanhã. Boa noite.